Saudações, colegas. Meu nome é João Marcos Ferreira de Lima Silva, esse da foto. Vamos dar continuidade ao vídeo de probabilidade. Lembrando que nós estamos dando continuidade a um bloco que a gente já viu alguns conceitos básicos, viu as medidas descritivas e estamos falando sobre a distribuição normal e probabilidade para depois entrar no cálculo amostral e então ver o uso mais sofisticado da calculadora científica. Agora há pouco, se você deu uma assistida no vídeo, viu que nós estamos falando de uma distribuição que ela é simétrica em relação à média. Ela tem uma média zero com um desvio padrão de mais ou menos 1, que seria esse valor de Z. O lado direito tem uma probabilidade de 0,5 ou 50% das possibilidades do evento estudado. Nós simulamos aqui também os valores de Z, qual seria o seu valor de P. E isso a gente consulta aqui nessa tabelinha. Todo livro de bioestatística, todo livro de estatística tem esses valores. E o cálculo para achar o valor de X da minha distribuição equivalente à distribuição Z, para que eu possa fazer uso dessas possibilidades de probabilidade, vai ser Z igual ao valor de X desejado, menos a média da distribuição dividido pelo desvio padrão. Então, como é que vai acontecer agora? Eu tenho algumas situações que valem a pena eu já estar destacando elas. Então eu vou ter uma primeira situação em quando eu quero fazer um cálculo de probabilidade em que aquilo que eu estou procurando não passa sobre a média e é de um ponto da distribuição ao extremo. Por exemplo, eu quero saber a probabilidade de um determinado valor ser sorteado e a partir deste valor, qual seria a probabilidade desse valor ser sorteado? Se eu fizer a mesma situação, só que ao invés de a partir de, eu considerar a ideia de até, eu teria praticamente o mesmo procedimento de cálculo, devido ao fato de que a distribuição ela é simétrica, embora eu tenha um lado positivo e um lado negativo com relação ao Z, ele não repercute na minha consulta da tabela. Eu tenho que ficar atento ao detalhe do a partir de, ou pelo menos tanto, e o até tal valor, ou valores menores iguais a tanto. Então aqui, quando for de um ponto até o lado esquerdo extremo, eu vou ter valores até ou menores iguais a tanto. Então vamos ilustrar aqui, tá? Então eu tenho essas situações aqui. Quando eu tenho valores a partir de, ou pelo menos. Ou poderia ser também maiores ou iguais, maiores e iguais. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho duas situações. O valor não passa pela média, eu quero saber os valores a partir de ou maiores e iguais, ele não passou na média, e eu tenho uma situação em que ele vai ser a partir de ou maiores e iguais, ou pelo menos, e ele passou pela média. Por que esse passar pela média é tão, eu estou frisando tanto, por que ele é tão importante? Porque ele vai influenciar no procedimento como você vai fazer para considerar a consulta na tabela de probabilidade. Bom, vou falar aqui, mas posteriormente vai ficar mais claro, tá? Então, nessas duas situações, você vai ter um valor de Z que vai te fornecer um valor de P. Então, para essas duas, ou melhor, para essa situação primeira, quando não passa na média, ó, não passou pela média, não passa pela média, eu vou ter o valor 0,5 menos o valor de P obtido. Por outro lado, quando passar na média, então aqui ó, passa pela média, eu vou ter o valor de P encontrado mais 0,5. Por que tem esse mais 0,5? Então olha para cá, o valor da média está aqui. Não passa pela média. Viu agora? Lembra de agora há pouco que eu falei aqui, ó,
O valor, quando eu vou trabalhar de z, vai ser do centro para a extremidade. Então, do centro para a extremidade foi esse valor que eu obtive com o meu cálculo, mas eu quero esse valor do extremo. Se eu tenho um valor total, que é 0,5, e eu tenho esse valor pequeno aqui, que foi o do z calculado agora, durante um cálculo, para eu encontrar esse pedaço que eu quero, que está mais distal, que é mais extremo, eu vou fazer 0,5 menos esse resultado que eu obtive aqui antes. Por outro lado, se eu estiver passando pela média, o valor de z que eu vou utilizar para encontrar um valor de p, ele vai me fornecer um valor que é de um ponto até a média, mas eu continuo na direção extrema a partir desse valor médio. Então eu vou fazer p, que foi esse pedaço, mais 0,5. Então olha o que eu tenho aqui. Nesse meu cálculo, isso aqui vai ser um valor do p, obtido pelo cálculo. Isso aqui vai ser um valor do p, obtido pelo cálculo. Então, tem que ficar muito atento a esse detalhe. Deixa eu botar aqui um p, que vai reforçar, tá? Tá, e se fosse em relação aos valores, não o valor a partir de, mas se fossem até. Então, olha aqui como é que nós teríamos a situação. Nós teríamos a nossa curva. Fazendo a mesma consideração, se passar pela média e se não passar, vou direto com a caneta vermelha para ficar mais destacado, tá? Então, ó, valores até, em que não passo pela média, valores até ou menores iguais, e que nesse caso passam pela média. Qual é a diferença agora? É que, por exemplo, não passa pela média, ó para cá, aqui não passou pela média, foi 0,5 menos P. Não é simétrica a minha curva? Então eu vou ter a mesma situação. Então eu vou ter 0,5 menos o valor de P. Não é similar a situação? A minha curva não é simétrica? Então eu vou ter o mesmo critério de julgamento. Então eu vou ter o valor de P obtido mais 0,5. Lembrando que quando eu calcular aqui, esse vai ser o resultado do P obtido. E quando eu calcular aqui, esse vai ser o resultado do P obtido. Vai ser essa área aqui, ó. E aqui vai ser essa área. Tudo bem? E quando eu tenho intervalos? Então eu tenho duas situações de intervalos que valem a pena ser destacadas. Eu sei que minha curva normal não está muito bonita, mas no quadro, se vocês lembrarem, ela é menos feia do que aqui, tá? Então eu tenho duas situações aqui que merecem um certo destaque. Primeira situação. Os valores que eu tenho de intervalo não se sobrepõem, não passam pela média. Ou eles passam pela média. Quando eles não passam pela média, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um valor de x1 e x2. Se eu tenho um x1 e se eu tenho um x2, ó, x1, x2. Se eu tenho um x1 e x2, tá aqui, eu vou ter um valor que vai do centro até x1, um valor que vai do centro até x2. Então eu vou ter um P1 e P2. Quando eu calcular isso aqui, nessas situações em que não passa pela média, o que você vai ter que pensar vai ser sempre assim, ó, P maior menos P menor. Quando passam pela média, o valor de P1 e X1, P1 e P2, ó, P1 e P2, eles não se sobrepõem. Então, nesse caso, eu vou ter P1 mais P2. Pronto, gente. Basicamente, essas são as situações mais comuns que vão aparecer para a gente. Eu vou agora fazer alguns exemplos. Vou fazer um exemplo de cada aqui, pelo menos, para que a gente reforce. Lembrando que esse vídeo não tem a intenção, de forma alguma, deixa eu só reforçar aqui, 0,5, não tem intenção em momento algum de substituir a aula. Pelo contrário, eu acho que esse vídeo só vai vir a somar para a aula. Sem a aula, esses vídeos vão ficar totalmente insuficientes para que você consiga compreender efetivamente o que é que esse assunto está tentando contemplar na prática. Então, não deixa de assistir a aula, não falta aula, para que você possa realmente aproveitar esse vídeo como uma revisão, que é isso que ele se distingue, tudo bem? Então vamos lá.